Prova PSS, o IPG 2025. Essa prova, ela vale 1.000 pontos, sendo que ela tem 60 questões, e essas 60 questões, elas geram um total de 900 pontos, e os 100 que faltam para os 1.000 corresponde à nota da redação. Então, a redação vale 100. E cada uma dessas 60 questões aqui vale 15 pontos. Então, vamos pensar. Acertou uma questão por completo, você vai ter 15. Acertou mais uma, mais 15. Acertou mais uma, mais 15. Então, cada questão que for respondida de forma correta na sua totalidade, vale 15 pontos. Se a pessoa acertar todas as 60 integralmente, ela vai ter 900 pontos. E se ela gabaritar a redação, ela vai ter mais 100. Então, vamos à prova. Primeira coisa é que é necessário entender que existe diferença entre o somatório, que é o número que vai nesse quadradinho aqui, e o número de pontos que a questão vai dar para o candidato. Então, em cada espaço aqui que eu estou deixando da cor amarela, eu peguei aqui as questões de filosofia, cada espaço desse tem um número, que é a resposta, que é o somatório. Esse somatório é que vai determinar a nota do candidato. Se ele colocar um somatório correto, ele vai ter os 15 pontos. Se o somatório for parcialmente correto, ele vai ter uma nota parcial. E se o candidato marcar um item que não é correto, mas o candidato marcar como correto, ele vai zerar a questão. E aí não vai somar absolutamente nada. Então, vamos pegar a primeira questão de filosofia aqui, essa questão número 51. Essa questão é sobre ética. Todos os itens estão corretos. Então, esse está correto, esse correto, esse correto e esse correto. Ou seja, vai somar todos os números que aqui estão. 8 mais 4, 12. Com mais 2, 14. Com mais 1, 15. Neste caso, o somatório da questão é 15. Então, veja. São 4 itens. Somando aqui os itens referentes às questões, o somatório deu 15. Se o candidato marcou todos, ele vai ter 15 pontos. Mas vamos supor que o candidato, ao invés de marcar todos, ele marcou só a primeira e a segunda. Então, para ter 15 pontos, ele deveria ter marcado todos. Como ele marcou como sendo correto só a primeira e a segunda, e nesse exemplo aqui, vamos supor que ele não marcou as duas últimas, e o somatório dele, ao invés de 15, ele colocou 0,3. Então, 0,3 por quê? Deste item e deste item. Somatório 0,3. O que aconteceu com esse candidato? Ele acertou de forma parcial. Todas seriam 15 pontos. Ele acertou a metade. Ou seja, ele acertou a metade de 15. E a metade de 15 é 7,5. Então, nessa questão 51, nesse exemplo desse candidato que acertou apenas duas, ele fez 7,5 pontos. Ok? Mas vamos pegar uma outra agora. Vamos pegar aqui a número 52. Então, aqui é sobre a experiência do pensamento filosófico. Assinalar o que for correto. Pelo gabarito, a questão 52 só é correto o item 01 e o item 02. O 04 e o 08, eles estão errados. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui uma simulação. Supondo que esse candidato respondeu de forma correta. Respondeu correto e respondeu correto. Qual vai ser o somatório? 0,3. Esse é o somatório da questão. E esse é o somatório correto. Mas, vamos supor que esse candidato, ele marcou a primeira, marcou a segunda e ele considerou que essa daqui também estava correta. E aí o somatório dele, ao invés de ter sido 0,3,
ele colocou 07, que corresponde a esse 04, 02 e 01. Como esse candidato marcou um item que não é correto, automaticamente esse candidato perdeu essa questão 52. E a nota dele foi 0. Ah, mas ele acertou a primeira e acertou a segunda. Acertou. Porém, ele marcou uma que estava errada. Mesma coisa aconteceria se ele não marcasse o 4, porém marcasse o número 8. E aí colocasse aqui como somatório, por exemplo, o número 11, que seria 8 com 2 com mais 1. Da mesma forma, esse candidato acertou as duas corretas, porém errou. Marcou uma que não era correta. E dessa forma, 0 na questão 52. Agora, vamos supor que esse candidato marcou somente a número 1, e de fato a número 1 está correta, e ele colocou no somatório 1. Qual vai ser a pontuação desse candidato? Se tivesse acertado as duas, seria 15. Como ele acertou uma das corretas, ou seja, acertou a metade, a pontuação dele é a metade de 15, que é 7,5. E agora, então, um último exemplo aqui para fechar. Vamos pegar a questão 54. Então, o gabarito da 54 é correto 01, 02 e 08. Então, vamos lá na questão 54. O gabarito correto 01, 02, 08. Somatório 8, 2 e 1. Nessa questão aqui, somatório correto 11. Se olhar aqui no gabarito, ó, 54, somatório correto 11. Agora vamos fazer as simulações do que esse candidato poderia ter errado. As 3 corretas dão ao candidato 15 pontos. Vamos supor que esse candidato marcou apenas 2 corretas. Dos 15 que ele poderia ter, se tivesse acertado as 3, ele acertou apenas 2. Ou seja, 15 são 3 corretas, eu divido por 3. Cada questão correta vale 5 pontos. Como ele marcou somente 2, ao invés de ter os 15, ele tem apenas 10. Mas, supondo que ele marcou somente uma correta e deixou todas as outras em branco. Se tivesse marcado as 3, seria 15. Se tivesse marcado 2 corretas, seria 10. Mas como ele marcou somente uma, ele vai ter somente 5 pontos, porque foi só uma correta. Agora, vamos supor que esse candidato marcou uma das erradas, que é essa daqui. Aliás, a única errada, que é essa 04. Esse candidato, se ele marcar o 04, que é a errada, mesmo que ele tenha marcado as outras de forma correta, então pense, ó, correto, correto e correto. Mas marcou uma errada. Claro que aí o somatório dele aqui seria outro. O somatório dele, nesse exemplo, ele colocaria como sendo 15 o somatório correto, considerando que o 4 também estaria correto, mas por ele ter marcado uma alternativa que é errada, a nota desse candidato é 0. Ou seja, qualquer item errado anula a questão. Então, esse candidato, para que ele não anulasse, ele não poderia marcar 4. Se marcasse as 3, seria 15, 2 seriam 10, somente uma seria 5 pontos.